Segundo ao Vinícius, que disponibilizou aí o seu tempinho para fazer essa aula para nós, e o Ger, né? Então, como que é de costume no movimento de cursilho, vamos invocar o Espírito Santo que ele conduza essa nossa escola vivencial de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Vinícius, boa escola e a bola é sua. Muito obrigado. Vinícius, só uma entrada aí. Eu gostaria que você apresentasse o pessoal visitante, que você tem mais aconchego aí, que está o pessoal do Nordeste, né, o pessoal de fora, se apresentasse, por gentileza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem eu estou vendo aqui, que eu conheço de fora e do Ger é o Elieldo, né? O Elieldo é um jovem, tem quantos anos, Elieldo? 25, né? Se não me engano. 26. Mais novo que eu, 26, da minha idade, então. E tão novo, foi uma peça muito importante para a reativação, nem só de um GED, mas de um regional. E assumiu lá a coordenação do Regional Nordeste 1. E, além disso, está aí firme ajudando a reativar outros GEDs dentro do seu regional. Então, o Elieldo é um grande exemplo que nós temos dentro do movimento de cursilhos da força da juventude para alavancar o nosso movimento de cursilhos, não só nas dioceses, mas inclusive um regional. Talvez mais adiante vai entrar também uma convidada muito ilustre, fica até sem graça também de falar na frente dela, talvez ela vai entrar, que ela é a irmã Valéria. A irmã Valéria é uma amiga minha, né, que a gente faz na caminhada da igreja, e ela faz parte da CNBB. Hoje ela é responsável por acompanhar os jovens na Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Então, ela está aí nos representando a juventude de todo o nosso país, e não só aqui dentro do país, mas também a nível internacional. Inclusive, hoje ela participou de um evento já com alguns preparativos para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, de 2023. Então, é uma pessoa, digamos assim, muito célebre, e que seria muito enriquecedor para nós a sua presença. Mas e eu, que esse simples servo, esse servo inútil do Senhor, chamo Vinícius. Tenho 26 anos, como já havia dito, e tenho uma missão, que é representar os jovens cursilistas da macro-região Sudeste, ou seja, os jovens cursilistas aqui de Minas Gerais, de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e, além disso, representar também os jovens cursilistas no Brasil. E além disso, tem uma outra missão que eu assumi, sendo esse representante nacional do cursilho. Fui escolhido para estar na Comissão Episcopal Pastoral da Juventude, da CNBB, para representar, junto com a Mariana, que é de Campinas, aí próximo a vocês, representar os jovens católicos de todos os movimentos nessa comissão específica da CNBB. Mas vamos lá, tenho 26 anos, moro aqui em Uberlândia. Vocês estão vendo aqui que tem um negócio aqui na minha boca chamado herpes. É um trem, vocês vão escutar o trem aí algumas vezes, é um trem muito chato, mas infelizmente eu não consigo me livrar disso. É só dar algum estresse, a imunidade abaixar, e esse negócio aparece aqui na boca da gente. Até que ainda tá bom, porque geralmente dá uma aqui, outra ali. Teve vezes que já deu 5 de uma vez. Então, sendo só uma, a gente ainda está dando graças a Deus. Não fica reparando muito na herpes, não. Tenta reparar no que eu vou falar.
Fiz o 6º Cursílio para jovens da Diocese de Sete Lagoas, isso foi no ano de 2012. Sete Lagoas é a cidade que eu nasci, próxima a Belo Horizonte, e moro atualmente em Uberlândia, Minas Gerais. Acredito que é uma cidade que, pelo menos, você já tenha ouvido falar, por ser uma cidade um pouquinho maior aqui dentro do nosso estado. Então, sou mineiro, ué. E é por isso que vocês vão escutar trem, ué. E o nosso tema de hoje é profetismo como caminho de santificação. Mas vamos lá. Primeiramente, por que esse tema, profetismo como caminho de santificação? Não sei se é de conhecimento de todos, o MCC ele está, né, em um triênio vivendo um tema e um lema. O nosso tema desse triênio é MCC, caminho de santificação, e o lema adotado é sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E em cada ano, a gente vai analisar uma dimensão acerca deste tema. Ano passado, a gente trabalhou a vocação como caminho de santificação, e esse ano específico, de 2020, nós somos chamados a trabalhar o profetismo. Mas voltando lá naquele triênio, por que MCC, caminho de santificação, e por que o lema ser de misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso? Porque o MCC é um movimento eclesial, ou seja, um movimento de igreja, um movimento que caminha junto com a igreja. As prioridades de evangelização da igreja são também as nossas prioridades de evangelização, claro que respeitando o nosso carisma, o nosso método, a nossa finalidade, a nossa estratégia, tudo esses métodos que nós temos dentro do MCC para a evangelização ambiental. E há alguns anos o Papa Francisco lançou este livro chamado Gaudete et Exsultate, que significa alegrai-vos e exultai. E aqui, olha, lá no número 2, o Papa Francisco escreve o seguinte: o meu objetivo ao redigir esse livro, né, é humilde, fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, o Papa Francisco tem esse interesse, né, de fazer ressoar esse chamado à santidade. Desde lá dos livros do Antigo Testamento já se falava, né, da santidade, ser de santos como eu sou santo, porque o nosso Pai Celestial é santo. O próprio Jesus Cristo também disse, né, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Os apóstolos também continuaram a trazer essa temática da santidade, e hoje o Papa Francisco, nesses últimos tempos, né, no seu pontificado, o Papa Francisco quer ressoar novamente esse nosso chamado à santidade. Mas daí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse papo, esse lance, esse trem de santidade é um assunto novo para o MCC? Respondam aí rapidinho. Algum corajoso abre o microfone e dá a resposta para a gente. Esse papo de santidade é novo para o MCC? Não. Não? Por Não. quê? Comente. Porque o Vamos. movimento de cursílio, ele é vivencial. E se eu estou no movimento para ser santo, eu vivo a santidade e eu quero ser santo. Então não é um negócio novo no movimento. O movimento sempre busca a santidade das pessoas que estão dentro. Perfeita resposta. Eu dei uma aqui de professor, aproveitar que hoje está no dia dos professores, né? Eu não sei quando vocês estavam lá, se vocês lembram lá quando a gente estava no ensino fundamental, ensino médio, e tinha aquela resposta, né, aquela pergunta, e a gente pensava assim, agora é fácil, é só responder sim ou não. Aí depois tinha aquela palavra assim, comente. Gente, aquele trem era chato, né? Aquele tal daquele comente, aí tinha que começar a escrever, e só o sim ou não bastava. Foi mais ou menos isso que eu fiz, e aí o comentário, a resposta foi muito boa. Então, esse papo, esse tema, né, da santidade não é algo novo dentro do MCC. Inclusive, em 2004, a gente sabe que o movimento de cursílios foi reconhecido, teve seu reconhecimento pela Santa Sé
como um movimento eclesial, um movimento de igreja. E, há alguns anos atrás, se eu não me engano, 1988, o Papa São João Paulo II havia escrito uma exortação apostólica pós-sinodal chamada Christe Fidelis Laici. E nessa exortação apostólica, ele dava alguns 5 critérios de eclesialidade. E aí, para dizer então que um movimento eclesial, ele deveria atender esses critérios de eclesialidade. E o primeiro desses critérios é o seguinte: que seja dado o primado da vocação universal à santidade. Então, se o movimento de Cursílios é um movimento eclesial, ele já quer dizer que ele atende esse primeiro critério, né? Que esse primado à vocação universal da santidade. Só que a gente ainda pode remontar um pouco mais, alguns anos atrás, quando lá em 1948, alguns jovens estavam lá preparando, alguns jovens, não, centenas de jovens estavam preparando para viver aquela grande peregrinação a Santiago de Compostela. E naqueles anos anteriores a 1948, eles tinham um lema muito específico. E eles sempre falavam para Santiago, Santos. Para Santiago, Santos. Então, inclusive, alguns cursílios, né? Não os cursílios como nós conhecemos hoje, mas alguns cursílios que eram realizados antes a essa peregrinação, eles preparavam justamente esse jovem para viverem em estado de graça, para que eles pudessem então cumprir esse lema que eles tinham para Santiago, né, aquela peregrinação, Santos. E depois, em 1948, a gente passa a peregrinação e em 1949 a gente tem o que nós conhecemos como oficialmente o cursílio de número 1, né, o primeiro cursílio do mundo, lá no Mosteiro de San Honorato, na ilha de Palma de Maiorca. Então, a santidade, essa busca pela santidade, que eu quero dizer, é algo que já está entranhado no nosso DNA cursilista. Desde lá, muito antes, talvez até antes de alguns de nós, acho que a maioria, pelo menos, antes de nós nascermos, já se falava isso nessas origens do MCC, para Santiago Santos, e se buscava, então, essa santidade. E aí a gente tem aquele outro lance, né? O nosso lema, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, que está nos acompanhando aí nesse triênio. E por que, então, a gente falar de misericórdia? Se não me engano, 2015, o Papa Francisco lançou aqui essa bula papal, escrita chamada Misericórdia Vultus, que proclamava o Ano Santo da Misericórdia. Daí vocês devem lembrar, né, que cada diocese, uma igreja era escolhida para ter aquela porta santa da misericórdia, e aí se a gente cumprisse alguns passos e passasse pelaquela porta, a gente obteria a indulgência plenária. Então, o Papa Francisco, uma marca, né, do pontificado do Papa Francisco é justamente a misericórdia. Dentre tantas outras, uma que se destaca é a misericórdia. E aí, nessa bula que eu acabei de mostrar para vocês, o Papa Francisco escreve assim: nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nas associações e nos movimentos, em suma, onde houver cristãos, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia. Então, se nós queremos caminhar aí para a santidade, fazer com que o MCC seja realmente esse caminho de santificação, nós não devemos perder de vistas a misericórdia. Tanto a misericórdia que nós encontramos, né, no abraço caloroso do Pai, e que por ela mesma somos chamados também a ser misericordiosos com os nossos irmãos. Essa aqui, então, é uma das nossas fórmulas para a gente procurar a santidade. Inclusive, nas bem-aventuranças, quando Jesus passa meio que um manualzinho de como buscar a santidade, nas bem-aventuranças temos aquela, né? Temos aquela: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora a gente vai para o profetismo. E aí? Então, esse ano, partindo desse tema e desse lema, o MCC quer se aprofundar no profetismo.
Que lance, que é isso? Que parada é essa? Que trem é esse de profetismo? Primeiro, né? Primeiro que tudo, antes de nós nascermos, Deus já havia nos escolhido para sermos profetas entre as nações. A gente não veio no mundo à toa, né? Só para desfilar e a nossa herpes para todo mundo vê, a imunidade da gente abaixa e aí surge isso. E não porque é porque a gente está beijando demais, como já escutei várias e várias vezes. A gente não está aqui no mundo somente para isso, só para a gente dar o ar da beleza. Mas Deus nos chama à vida. E antes de que no seio da nossa mãe fôssemos formados, Ele já havia nos consagrado para sermos profeta entre nações, assim como Ele falou a Jeremias. E em nosso batismo, como todos nós sabemos, quando nós somos batizados, que somos então inseridos no corpo místico de Cristo, nós recebemos um tríplice munus, uma tríplice função, que são aquelas mesmas missões do próprio Jesus Cristo. Alguém sabe? Alguém lembra aí? Qual que é o tríplice munus? Oh, a gente escuta isso lá no Cristão Comprometido, a tríplice função, né, de nós, todos os cristãos batizados. Somos chamados a ser pró. Alguém libera aí o microfone, abre o microfone para responder. Profetas. Profetas, Sagrados. sacerdotes e reis. Então, se alguém aí sabe, já parabéns, acertou. Então, quando nós somos batizados, que nós somos inseridos, então, nesse corpo místico de Cristo, que é a igreja, nós recebemos em nós essa função. Somos chamados a viver, então, o profetismo, o sacerdócio e a realeza. Não vou aqui me delongar em sacerdócio, nem em realeza, fique aí como dever de casa, porque não é o nosso tema dessa live. Mas a gente vai focar mesmo na questão do profetismo. E aí, esse ano no MCC, a gente está justamente nos propondo a debruçar-nos sobre o profetismo, mas não só como uma teoria para que nós aprendemos, e aí, quando alguém nos perguntar, e a gente poder falar assim, o profetismo é isso. Mas nós estamos estudando o profetismo para que nós possamos justamente assumir a nossa missão, procurar então a nossa realização pessoal e viver esse profetismo que nós somos chamados, né, a exercer desde o nosso batismo. A gente fala lá no Cristão Comprometido que o profeta é aquele que anuncia a boa nova do reino de Deus e denuncia aquilo que vai contra o seu reino. E aí, muitas vezes, quando a gente pergunta, então, e aí, gente, o que é profetismo? Qual é a resposta que vocês dão? Essa é uma das principais respostas que a gente capta dos cursilistas, né? É aquele que anuncia o reino de Deus e denuncia aquilo que vai contra o seu reino. É porque também não dá tempo da gente ficar delongando, aprofundando no profetismo dentro do cursílio, né? Daqueles dias que nós vivemos lá. Mas essa ainda é uma visão, às vezes, muito restrita do que realmente é ser profeta, né? A gente é chamado, então, a entender mais ainda do que é anunciar essa boa nova do reino de Deus, como anunciar, e também o que é essa denúncia daquilo que vai contra o seu reino. E aí, nesses próximos minutinhos aí que nós vamos passar juntos, nós vamos aprender e refletir juntos um pouco mais sobre esse profetismo que nós estamos vivendo neste ano no MCC. Primeiro, vamos lá. Profeta. Profeta, né, vem do grego profetes. Não sei se é assim que falo, só sei falar português. Profetes. Vem do grego. E significa aquele que fala, aquele que profere, aquele que anuncia uma mensagem em nome de alguém. Resumindo, então, é aquele que anuncia uma mensagem em nome de alguém. E agora eu vou pedir para alguém aí liberar o microfone e poder dar alguns exemplos de profetas que vocês conhecem. Que vocês já ouviram falar lá na Bíblia. Elias.
Profeta Elias. Perfeito. Quem disse Elias? Nota 10. Mais? Jeremias. Jeremias, ótimo. Um outro profeta. E vocês estão com vergonha? Abre Pessoal o do interior é microfone. vergonhoso. Não Vamos, vai dar, Araraquara. não vou dar bomba em ninguém, não. Qualquer coisa, abre o microfone aí e fala. Já falou Elias, Jeremias. Elias. Elias já foi. Elias já foi? Jeremias, Já. Elias, Jeremias, Isaías, Moisés. Isaías. A gente tem o que nós chamamos dos profetas maiores, né? Temos também os profetas menores, aqueles que têm uns nomes que Deus, meu Deus, tipo Abuque, uns Malaquias, uns nomes que a gente já não conhece tanto. Obdias. Alguém conhece algum Obdias? Nome assim, né? Para hoje eu acho que não pegava muito bem, não. E um grande profeta, já que aparece no Novo Testamento, inclusive o profeta João Batista, o primo de Jesus, filho de Isabel. Naum, aí o Elieldo está comentando aí, profeta Naum, também um dos pequenos profetas. E esses profetas, eles realmente falavam em nome, Baruque, em nome de quem? Em nome de Deus. Isso a gente começa a partir daí, então, a entender o que é essa profecia. É aquele que fala em nome de Deus, não em nome próprio, né? Às vezes a gente tem de achar que nós somos lá os bambambãs e que a gente é os sabichões e começa a falar em nome em nosso próprio nome, mas somos chamados a falar em nome de Deus. E aí, essa mensagem, né, que nós falamos, ela é formulada a partir de uma respectiva situação. E ela, portanto, ela vai observar o ambiente, a realidade, das culturas a quais o profeta está inserido. Normalmente, a sua mensagem se divide em duas partes, a mensagem do profeta. A primeira parte vem em constatar a realidade e, após a segunda parte, fazer uma exortação, uma mensagem de Deus para aquela realidade. Portanto, olha o que nós podemos tirar disso. O profeta é alguém que tem os pés no chão, é aquele que sabe aonde ele vive, aonde ele está inserido. Ele conhece o seu povo, ele sabe as dores daquelas pessoas que estão ali convivendo com ele. E para aquela realidade específica, ele fala para aquele povo em nome de Deus. Por exemplo, faria sentido para vocês a gente ir num país que tem um IDH muito alto e ficar falando assim, ficar procurando alguns discursos que falem de pobreza, sendo que não tem, eu digo pobreza financeira mesmo, não estou falando de outros tipos de pobreza, não. A gente tem que falar, então, para aquelas pessoas ali que vivem bem, como elas podem procurar o reino de Deus a partir da sua realidade. E aqui no Brasil, a gente já vê, inclusive, uma igreja muito encarnada nas nossas realidades e que tem algumas prioridades de evangelização, que são elas aqui na América Latina, né, os pobres e os jovens. Então, o profeta está inserido em uma realidade e ele conhece as dores do seu povo. E a partir das dores daquele povo, ele fala em nome de Deus. Ele busca, então, anunciar as boas novas do reino. E claro que também é preciso denunciar aquilo que está de errado, aquilo que não está indo bem. Num mundo aí em que a gente está falando muito de Covid-19, então, a partir dessa realidade específica em que as pessoas estão enclausuradas, muitos estão. Se bem que, na verdade, o povo está na rua mesmo, né? Tá nem aí com esse Covid-19 mais, a grande maioria. A gente precisa, então, saber falar para o mundo, para essas pessoas, anunciar
para esse mundo que hoje está tão preocupado com a morte, que nós cremos no Deus da vida. Então, a partir dessa doença da Covid-19, a gente poder, então, anunciar esse Deus, a boa nova do reino de Deus, para essas realidades específicas. Não faria muito sentido a gente falar, por exemplo, de malária aqui, com outra doença, aqui na nossa região, né? Mas lá no norte, ali no Mato Grosso, já é algo que a gente já seria chamado a pensar, né, sobre essa questão, porque é algo que acontece lá. É isso que eu estava querendo dizer quando a gente está falando, então, de que o profeta ele conhece o seu povo, ele sabe a realidade que o seu povo está envolvido. E o profetismo exige, então, tornar compreensível ao mundo de hoje a prometida ação de Deus, a presença de Deus nas realidades a quais nós estamos inseridos. A partir de tanta desolação, de tanto medo, de tanto sofrimento, às vezes de tanta fome, de tantas angústias que nós encontramos nos nossos ambientes, precisamos, então, tornar compreensível para essas pessoas que pode parecer que não, mas que Deus está agindo sobre tudo isso. Se a gente estiver atento, nós veremos então a mão de Deus conduzindo toda a nossa vida, toda essa nossa realidade. O profeta, ele é o mediador entre Deus e o povo. Deus não se serve apenas da voz do profeta, mas se serve de todo o seu ser, de seu pensar e de seu amor pelo ser humano e pela criação. E agora a gente entra num ponto muito importante, porque eu estava falando muito de que profeta é aquele que fala, e eu quero deixar bem claro que muitas vezes as nossas ações falam muito mais alto do que a nossa voz. Tem uma frase que ela é assim, o barulho das suas ações não permite eu escutar o que você está dizendo. O que isso quer dizer? Que a nossa vida, a maneira que nós agimos, são muito mais, uma comunicação muito mais importante, muito mais comunicativa do que aquilo que nós falamos. Porque muita gente, às vezes, é bom para falar um monte de coisa, mas, na verdade, não segue nada aquilo do que fala. E Deus ele vai se servir, então, dos profetas, não somente da sua boca, mas ele se serve de todo o nosso ser. E por isso é importante a nossa entrega a ele. E aí, quando eu falava lá atrás, né, de que quando nós somos batizados, nós recebemos essa missão de profetas, porque quando nós somos batizados, nós recebemos em nós o próprio Espírito Santo de Deus. São Paulo dizia que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, nós somos chamados, então, a deixar que Deus, né, o Espírito Santo, possa agir dentro de nós para levarmos essa boa nova do reino de Deus a este mundo. A mensagem que nós somos chamados a transmitir, imitando Jesus, é uma mensagem para encontrar uma esperança no coração do povo, para dar esperança ao coração do povo e o ajudar a se encontrar, a recriar a partir da própria experiência de Deus, dando-lhe um novo horizonte e um surpreendente caminho. Quando falamos, então, de conversão, nós não estamos querendo, muitas vezes, falar, faça isso, faça aquilo. Nós buscamos apresentar um novo caminho a essas pessoas, um novo horizonte ao qual elas podem seguir. Deus, né, a partir de Moisés, não ajudou aquele povo. Também quando eles começaram a murmurar, eles também começaram a ficar andando em círculo, né? Mas quando eles se entregaram e confiaram, Deus ajudou então, por meio de Moisés, aquele povo de Israel encontrar a terra prometida onde corria leite e mel. Somos chamados então, nesse momento, a partir de nossas ações, a ajudar a dar um destino, né? A encontrar um caminho de paz, de luz para o nosso mundo. Ser profeta é falar no lugar de Deus e a partir do seu ponto de vista. O profeta é substituto de Deus.
é o que fala no seu lugar, identificando-se com o seu pensamento e com sua intenção. E aí eu queria ler aqui o Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículos de 21 a 26. Atenção. Jesus disse-lhes: Eu me vou e procurar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhes eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas que dizer e julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus é aquele que fala em nome de Deus, né? Por isso que na mensagem de sacramentos nós entendemos que Jesus é o sacramento do Pai, é o sinal do Pai. E nós, a igreja, somos o sacramento de Jesus Cristo. Nós falamos, então, não em nosso próprio nome. Queremos ser sinais, não nossos, né? Mas queremos ser sinais de Deus para essa realidade do mundo específica. Nós falamos não o que nós sabemos, a nosso bel prazer, mas nós somos chamados a falar aquilo que nós ouvimos também da parte de Deus. O profeta, ele não é chamado a ser um porta-voz frio, alheio, ele não pode ter cara de quaresma. A sua vida é testemunhal. Assim ele apresenta a força e a intensidade de sua conversão. Porque tem muita gente que fala assim, Deus é bom, Jesus salva. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu estava entrando no ônibus, e aí sentou uma pessoa ao meu lado e falou assim, Jesus te ama. Eu falei, Jesus te ama também. Que Jesus te ama, que Deus é amor, que Deus é fiel. Isso aí o mundo inteiro já meio que tem ciência, né? Porque plaquinha disso aí a gente encontra em todo lugar, né? Deus é amor, Deus te ama, Deus é fiel, Jesus te ama. Agora nós, querendo viver essa profecia, queremos falar com a nossa vida que Deus é fiel. Queremos falar com a nossa vida que Deus é amor, que Jesus nos ama. E isso é muito difícil, exige muita confiança, não é? Exige muita também negação de si mesmo para deixar que realmente seja o Espírito Santo quem nos conduza. Veja como é as nossas vidas. Esses dias mesmo eu estava refletindo sobre a situação que estou vivendo. Estou em busca de emprego como 500 mil aí de brasileiros espalhados pelo Brasil. Eu fiz meu mestrado em engenharia civil, inclusive hoje, no dia do professor, eu tenho muita vontade de ser professor. E estou participando de alguns processos seletivos. Um que eu estou participando é lá em Pernambuco, outro que eu estou participando é Presidente Epitácio. Não é muito perto aí não, mas é mais ou menos aí para o lado, no oeste de São Paulo. E também além de alguns outros lugares que me veio o currículo. E aí eu fico muitas vezes pensando assim, nossa, o que eu mais quero é o lugar X, né? Ali em Presidente Epitácio. Mas imagina se Deus me mandar lá para o Pernambuco. E aí a gente fica assim, muitas vezes com medo, preocupado com o que Deus vai agir nas nossas vidas. E aí, esses dias eu estava conversando com a minha sogra e ela justamente veio me falando algumas coisas que me fizeram refletir. Porque ela falava assim, quantas portas Deus já não fechou nas nossas vidas e quantas portas Ele já não abriu. Então, vai mandar para o Ceará, o Eliel. Então, quantas portas Ele já não fechou e quantas portas Ele já não abriu.
E dessa mesma maneira, nós somos também chamados a confiar em Deus, a saber que Ele fecha algumas portas que não são para que nós entremos e também abre outras que são para aquela que nós entremos. E aí é aquele processo de realmente confiar, saber que Deus ele está agindo e Ele está nos chamando e nos conduzindo para onde Ele quer que vá. A gente precisa bater nas portas, né? Se a gente não quiser ficar parado no lugar, a gente precisa sair batendo nas portas para ver qual que vai abrir. Mas saber que algumas vão permanecer fechadas porque não são para que nós entremos e outras vão se abrir porque é onde Deus vai nos conduzir. E aí esse processo de confiança que nós somos chamados então a viver, essa entrega a Deus. E essa realidade do desemprego é uma realidade muito latente, né? Na nossa vida, nas pessoas próximas a nós, sobretudo agora com a pandemia, e acredito que vai ainda piorar nos próximos meses, né, com maiores consequências em relação ao Covid-19. E aí a gente é chamado também a não perder as esperanças. Porque se eu perco as esperanças, qual é o testemunho que eu vou dar para as outras pessoas? Para aqueles que estão desempregados. Eu estou procurando. Uma hora o negócio vai dar. Inclusive, estou fazendo a novena de São José Operário, que diz que é poderosa para conseguir emprego. Estou no 7º dia. E a partir, então, das nossas dificuldades, das nossas realidades em nossos ambientes, né, que a gente está vivendo aí, o que nós somos chamados, então, a confiar que Deus está agindo para mostrar às pessoas com as quais nós convivemos no nosso ambiente que o nosso Deus, nosso Pai, é um Pai presente, é um Pai que cuida dos seus filhos, é um Deus próximo, é um Deus amor, né? É o Deus lá da plaquinha, aquele realmente é aquele Deus fiel, realmente é aquele Deus que é amor, é realmente aquele Jesus que salva. E aí a gente vai falar isso não é pondo plaquinhas, não, mas é com a nossa própria vida. Somos chamados a anunciar não com palavras somente lidas, mas sim nos tornarmos, como diz o Papa Francisco, escritores viventes do Evangelho. Escritores viventes do Evangelho. O mundo necessita da linguagem de Deus e nós somos sua boca, seus atos, seu testemunho vivo de sua presença no mundo. Isto é ser profeta. Assim, caminhar, então, rumo à santidade. Deixa eu ver quantas horas são. 8h52. Eu não vou poder nem mais me delongar, não, por causa do meu outro compromisso. Mas o mundo precisa de profetas, para a gente ir concluindo, o mundo precisa de profetas que não falem somente com a boca, mas que falem, sobretudo, com a sua vida, de verdadeiros viventes do Evangelho. E aí eu separei aqui uma oração que já foi muito utilizada no cursilho, mas ultimamente, e desde que eu entrei, eu nunca vi, mas eu sei que já foi muito usada. E que eu vou falando aqui e vocês vão repetindo aí nas suas casas. Jesus, tu não tens mãos. Alguém libera o microfone só para eu poder saber acompanhar direitinho. Vamos lá, César. Jesus, tu não tens mãos. Jesus, tu não tens mãos. Tens apenas nossas mãos. Tens apenas as nossas mãos. Para construir um mundo. Para construir um mundo. No qual reine a justiça. No qual reine a justiça. Jesus, tu não tens pés. Jesus, tu não tens pés. Tens apenas nossos pés. Tem apenas os nossos pés. Para pôr em marcha a liberdade e o amor. Para colocar em marcha o nosso amor. A liberdade e o amor. Jesus, tu não tens lábios. Jesus, tu não tens lábios. Tens apenas nossos lábios. Tem apenas nossos lábios. Para anunciar ao mundo a boa nova aos povos. Para anunciar ao mundo a boa nova aos pobres. Jesus, tu não tens meios. Jesus, tu não tens meios.
Tens apenas nossas ações Tem Tem apenas apenas nossas ações para fazer que todos sejam irmãos. para para fazer fazer que todos sejam irmãos. irmãos. Jesus, nós somos o teu evangelho, Jesus, nós somos o teu evangelho. o único evangelho que as pessoas podem ler, O único Os evangelho evangelhos onde as pessoas podem ler quando nossas vidas quando nossas vidas quando são nossas obras e palavras eficazes. são obras e palavras eficazes. Jesus, dá-nos o teu amor Jesus, dá-nos o teu amor e tua força para seguir teus passos e tua força para seguir meus passos e dar-te a conhecer a todas as pessoas que nos cercam. e E dar-nos dar-te a a conhecer conhecer a todas as pessoas que nos cercam São Paulo Apóstolo. por nós. Então é isso, gente. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês, com a formação. Espero que a noite tenha sido prazerosa e agradeço muito por terem tido a paciência aí de me escutar durante esses minutos. Que Deus nos abençoe sempre e que nós sejamos verdadeiros profetas. Amém. Amém. Bom, o Vinícius também já sabemos dos seus compromissos, né? Eu, em nome do GER, só pedindo uma licença para o Gustavo, né, do GER de São Carlos. Agradeço, né, o Vinícius de coração. O sim dele foi o sim de Maria. Ele não falou, vou pensar, vou ver. Não, ele já deu o sim de Maria. Foi muito prático e rápido, como Maria foi quando o anjo Gabriel veio avisar ela, né? E agradeço também o Elieldo, né, lá do Nordeste. Deus abençoe, obrigado pela presença. Agradeço o Ged de Jundiaí pela pessoa da Maria Aparecida Pressato, grande irmã nossa, tá? Deus abençoe, contente com sua presença. Agradeço o Ged de Piracicaba pelo apoio da plataforma. E agradeço a Araraquara, que pediu, né, essa força, e agora vou deixar tudo na mão do Gustavo, ele que é o nosso representante do GED de São Carlos, Araraquara, né, da cidade de Araraquara. Bom, boa noite. Muito obrigado, Vinícius, né? Deus é muito sábio com essa juventude. Não é à toa que nós Gustavo, temos obrigado. João Vinícius, então. Oi? Pode falar, Nilson? Continuar? Pode, Gustavo. Pode. Estamos tá. Escutando. Então, vou agradecer o pessoal do GER que disponibilizou os meninos aí. E Deus, nessa infinita misericórdia, está sendo e sempre foi muito sábio, né? A juventude está provando isso daí, né? Com o Beato aí, né? Frei Carlos, que é mais um jovem, né? Que vem a brilhantar aí. E que Deus continue te abençoando, Vinícius. Você vai arrumar um emprego. Se você não arrumar, vem para Araraquara, meu filho. Aqui o GED de São Carlos está precisando de você. Vocês me ajudam? Gente, aí em São Carlos tem um programa de doutorado que é o melhor do país. Assim como a UFC lá de Fortaleza, que está o Elieldo, e a UFMG. São os 3 melhores programas de doutorado do país na minha área. Vem para cá que eu vou falar uma coisa para você. Na construção civil, o GED de São Carlos tem um dos maiores representantes de cimento, cara. Olha que coisa boa, tá vendo? E eu sou da civil, hein? Ó, quem sabe eu não tô colando aí. Não, brincadeiras à parte, que Deus te abençoe aí, que essa escola tua aí veio a brilhantar e ajudar o nosso GED aqui, né? Devido a todos os acontecimentos que está tendo aí, foi muito ótimo, muito enriquecedor ver um jovem como você
falar para nós, né? Com sabedoria, com propriedade, com questionamentos, né? Que eu não vou prolongar muito não, mas que Deus continua te abençoando. Você está no caminho certo, cara. E a Amém. gente pede que você continue, né? Que você ajude a gente levar a boa nova, né? A sermos profetas, vamos dizer assim, né? Então, meus parabéns, tá? Muito obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Mas vem para Araraquara lá, o Adão. O Adão é do cimento, ó. Tô chegando aí, Adão. Me ajuda aí. Então, pessoal, Posso lhe indicar, a em Sete Lagoas é a fábrica da Cimento Nacional para qual eu trabalho. Olha, também é uma ótima. Eu vou entrar em contato com você, Adão. pode. O Adão é sócio lá na cimenteira, lá em Sete Lagoas. Pelo menos indicar, eu posso indicar, assim, vai na mão da pessoa certa. Mas hoje que está contando é o QI, é quem indica. Indicação do Adão aí já é sucesso. Muito obrigado, viu? Parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço, Adão. Gente, Então, eu peço desculpas. Eu realmente vou ter que me ausentar, porque realmente vai começar a outra reunião agorinha, viu, gente? Me desculpem. Vai lá, E vai com Deus. decolou, um abraço para todos. Fiquem com Deus. Viva a Obrigado, vida. Vinícius. Obrigado, Vinícius, obrigado. Um abraço. Deus, prazer, viu? Muito legal, muito bom. Tchau, obrigado. Ô, Nilson, encerra para nós aí, meu grande. Então, por favor. Tá bom, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todo o benefício que nos tenham concedido. Vós que viveis e renais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Agradeço a todos, né? Bom em paz. Vinícius, fica com Deus. Sucesso na sua live aí. E para esse dia a gente conversamos de novo. Tá? Agora vamos ficar no grupo aí conversando um pouquinho.